quero te agradecer, cara, por esse convite que eu fiz para você aí rápido hoje. Você é dos meus, você logo aceitou e a gente está aí 2 horas depois fazendo esse conteúdo que eu tenho certeza absoluta que vai agregar muito, cara, com essa galera que está precisando, né, Ciro? Hoje o mundo precisa de mais saúde. A gente vive uma crise, uma epidemia global que não é a do coronavírus, e essa epidemia é a da obesidade, é a da pouca saúde, vamos dizer assim. E, cara, é por isso, é com esse intuito que eu criei esse podcast, para que a gente consiga colocar as nossas experiências para as pessoas e elas perceberem que a gente já passou por isso também. Ninguém é diferente de ninguém, a gente chegou num limite, e eu tenho certeza, com essa entrevista que eu vou ouvir isso de você, que foi o lápis, foi assim, aquele limite máximo que despertou na gente a necessidade ou a vontade de cuidarmos da nossa saúde. Cara, a palavra está contigo, se apresente e, pô, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, cara, pela sua participação aí. Obrigado pelo convite. Meu nome é Ciro Alexandre, eu sou de São José dos Campos. Ele me convidou quase agora e é aquilo. Se dá para a gente fazer, a gente faz. Se não dá, a gente não faz. E de antemão, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que a galerinha vai estar vendo isso aí, mas mais uma vez fico agradecido pelo convite. E sobre a pandemia que está acontecendo, ela não é só de fato do Covid, né? Como você falou, ela é alimentar. E aí o que acontece? Traz uma série de fatores, problemas psicológicos, físico. O físico ele já está agregado ali com a saúde, com o mal-estar, com a depressão, né? Então, assim, o seu corpo é a obra de arte mais linda que existe. Tem que cuidar dela, cara. Eu falo isso. Na verdade, quem consegue entender a tríade corpo, mente e espírito, né, consegue chegar numa elevação muito bacana. Eu sempre tive o tratamento aqui de corpo, de mente eu também trabalhava alguma coisa, nunca busquei tratar o meu espírito, né? Então, depois que você também é um seguidor de Jesus Cristo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e você entende isso também, assim como eu, que quando você consegue aliar essa corrente, unificar essa corrente, tudo fica muito mais gostoso, né? A vida fica muito mais bela. Cara, para mim, eu vou falar para você assim, vamos dizer, esses 3 itens que você citou, eu comecei a trabalhar a minha parte mental primeiro, separado assim, um resumo. Eu praticava muito esporte, parei com o esporte, e aí engordei. Absurdamente. Aí veio problemas digestivo, gastrite, pressão alta, problema com sono. E nessa época você cagava para alimentação, literalmente. Isso. E aí, assim, problema digestivo, gastrite, não dormia à noite, com o sobrepeso veio um probleminha de roncar, apneia, tinha que dormir. E aí vai desencadeando um monte, né? Fui dormir na clínica do sono, para ter uma avaliação do sono. Estava tendo problema de dormir muito pouco. E aí aconteceu. Estava dormindo muito pouco, aí comecei a buscar estudo para começar a entender algumas coisas assim, um exemplo, da vida, comecei a estudar PNL, comecei a buscar um autocontrole. E a sequência, como eu já relatei de uma outra conversa nossa, minha esposa já fazia o jejum. Comecei a colocar o jejum, só que assim, esse jejum ele tinha altas e baixas. Conseguia fazer, parava, tinha recaída com refrigerante, tinha recaída com algumas coisas, e assim, sempre foi essa batalha, porque o meu lado fraco se rendia. Nossa, cara, tô indo tão bem, e parava. Ia tão bem. E aí você iniciou o jejum sem transformar ainda a alimentação? Como é que foi esse início aí? Eu confesso que eu cheguei a fazer jejum e quebrava jejum com bobeira. Entendi. Jejum. Jogava todas as suas horas sem comer fora, né? Por muitas vezes, eu fazia o jejum e quebrava com alimentação ruim, com bobeira,
pesado, acaba refrigerante e tal. Então, assim, tudo aquilo que eu tinha um certo trabalho na época de iniciar o jejum, eu estragava com a alimentação ruim. Hoje não, hoje está mais tranquilo. Então, assim, é um processo que requer tempo, não é do dia para o outro. A galera fala assim, eu vou fazer jejum, por exemplo, tá na moda, vou emagrecer. Meu irmão, você não, isso aqui não é pastel de feira. Muita gente quer a fórmula mágica e quer que as coisas aconteçam da noite para o dia, né, o Ciro? Eu já fui assim, e eu acredito que você também já. Eu não sei se você já teve esse efeito sanfona na sua vida, mas todo mundo que quer perder peso, quer ter saúde, quer ter uma vida legal, já teve esse efeito sanfona de indas e vindas, né? De começar a fazer algo radical e não aguentar. Por que não dá para a gente prosseguir numa dieta radical? Porque a gente não aguenta, cara. Nosso corpo, ele não aguenta, né? Chatão. Fico muito chato se eu entrar Então, radical. justamente. Quando eu entendi que eu posso fazer um jejum, e na quebra do meu jejum, eu não peso o alimento, eu não faço cálculo de caloria. É maravilhoso. Eu posso comer coisas gostosas, saudáveis. Aí, ó, como eu digo, eu brinco com os amigos, é prato de pedreiro. Só que legal. Então, eu também, basicamente, é isso. Né? E aí vai surtindo o resultado. Só que é um processo. Né? Aí, dentro desse processo, eu fui um pouquinho autodidata. Eu comecei a buscar informação. Um exemplo. Quantas horas uma pessoa consegue fazer jejum? Eu ia lá. Depois de quanto tempo de jejum a cada hora, o que vai acontecendo no corpo? Aí tinha lá, tantas horas, começa a regular o açúcar do sangue. Tantas horas, começa a renovar algumas células. Eu comecei a buscar informação e fui criando uma cartilha para mim. E tudo bem, nunca podia anotar nada. Não tinha anotação de meta, quilos, horas. Hoje não, igual a gente já conversou, já passei um app que eu uso. E aí eu vou buscando informação. E assim, toda dúvida que eu tinha, eu buscava uma informação. Toda dúvida que eu tinha, eu buscava. E assim, tudo é um processo, eu estou no início, tem anos que eu venho fazendo jejum, no início era altos e baixos, e assim, todo dia é um aprendizado. E é um processo, não pode esquecer disso. Não é um projeto, né, de eu vou começar hoje, amanhã eu paro e está tudo certo. Cara, eu costumo dizer que é um lifestyle, eu adotei isso para mim. É uma filosofia de vida, eu falo para todo mundo. Muita gente confunde, né, jejum sendo uma dieta. Pô, jejum não tem nada a ver com uma dieta. Não sei se você compartilha se você concorda comigo, porque o jejum você consegue sim aliar ele a uma dieta qualquer, mas o jejum não é dieta. Dieta é o que você come. O jejum você fica sem comer, não. Sim. E é muito louco, né? Esse dia eu estava conversando com um amigo, aí ele falou, cara, mas não faz mal? Não vai prejudicar o seu organismo? Olha só, o seu estômago e tal. Eu falei, cara, eu tinha gastrite, cara. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Como é que foi esse processo aí? Então, você se sentiu muito por ter gastrite no início ou não? Não, porque assim, a minha gastrite ela foi decorrência de alguns alimentos e um médico falou que era por conta assim de nervosismo, ansiedade, eu não sei se realmente tem esse tipo de gastrite. E alimento. Aí eu coloquei na minha cabeça, né? Aí, mais uma vez estou enfatizando eu ali por conta própria e buscando informação antes de fazer, tá? Por conta própria para poder de tirar dúvidas. Eu falei, se eu tô com gastrite, é por decorrência de alguns alimentos que eu estou jogando. É o óbvio, né? É uma matemática muito óbvia, né? Se eu parar de jogar esses alimentos, com certeza vai parar. Aí eu fui buscar informação. O jejum desintoxica e tira algumas inflamações do seu organismo. Eu falei, opa, vou trocar a comida suja pela limpa, vou dar uma pausa para o meu estômago ter falta de um alimento e na hora que ele tiver a falta, eu vou jogar um alimento bom. É isso. Tem anos que eu não tenho gastrite. É simples assim. Tem muita gente que procura complicar muitas coisas. Eu tenho uma atendente de um café que eu frequento, ela sabe que eu sou estudante de nutrição, e ela me acompanha na rede social. Ela veio falar comigo esses dias. Jardel, eu preciso curar a minha gastrite. Eu não aguento mais de dor. Realmente, tem noite que eu não consigo dormir, eu tenho muito refluxo e tal.
Eu falei, Fernanda, eu vou te fazer 3 perguntas, tá? A primeira pergunta que eu vou fazer é, você trabalha numa cafeteria, você toma muito café? Ela, poxa, eu não tomo café. E aí eu fui para a segunda pergunta para ela, refrigerante? Ela, todos os dias. Eu falei, eu não preciso falar mais nada com você. A resposta está aí. A resposta está na segunda pergunta, eu já cheguei na chave do processo. Corta o refrigerante, testa. Ela, poxa, mas é muito difícil. Eu falei, aí você tem que pesar, você tem que priorizar. É mais difícil conviver com essa dor no seu estômago ou cortar o refrigerante? O que aconteceu? Cortou o refrigerante, acabou a gastrite. Ó, eu vou falar de alguns itens que, com o decorrer de alguns anos praticando o jejum, nessas idas e vindas, e até depois, quando realmente encarei que é necessário fazer todos os dias para o meu bem, o que acontece? No início, problema com o sono, porque tinha um sobrepeso. Por conta do sobrepeso, eu tinha pressão alta, estava tomando remédio para pressão alta para controlar, cara. Tá maluco. Aí depois veio gastrite, nível de texto lá embaixo. Aí perde libido, perde força, perde ânimo. Te rebenta. Então, assim, eu acabei com tudo isso. Literalmente, acabei. A vida é outra. Aí faço os exames periódicos sempre, tudo controlado, tudo certinho. Tô dormindo bem, você sabe disso, eu durmo super cedo. E assim, a minha carga de sono, ela é entre 7 horas, no máximo 8 horas. Agora, com o frio, eu tô jogando 1 hora a mais para dormir, 1 hora a mais tarde para dormir, consequentemente, 1 hora mais tarde acordando. Mas assim, continuo dormindo a mesma carga horária e tô bem, cara. Não tenho problema de pressão alta, não tenho gastrite, tomo bastante água, gosto dos meus chás, meus mix de chá. Então, assim, é uma nova vida. Tem muita coisa que eu não gostava, mas eu vi que é necessário. Então, passou a gostar na marra. É ter a percepção que é necessário. É para o seu bem, é necessário. Tem coisa que você não tem opção, é para o seu bem, cara. Só que assim, para quem quer e quem está disposto a fazer. Porque não adianta a gente querer implantar esse nosso estilo de vida para alguém que não quer realmente, não tem como, cara. E do dia para o outro também não acontece, né, cara? Não tem a mínima condição. Essa era uma outra pergunta que eu ia fazer para você. O ponto-chave na sua vida, tem quantos anos que você está nessa rotina? E teve algum ponto-chave, assim, pô, cara, eu preciso mudar? O ponto-chave foi o dia que eu abaixei para amarrar o meu tênis e eu não consegui amarrar ele porque faltou ar para mim. Faltou ar por causa da barriga, que estava grande? Entendi. Eu falei, muito errado isso aqui. E aí, assim, e você tinha quantos anos? Vou fazer 42, eu estava com entre 37 e 38 anos. Quando virei a chave assim, eu pratiquei muito esporte, fiquei 4 anos sem fazer nada, engordei absurdamente. Na média, entre 37 e 38 anos, foi quando eu abaixei para amarrar o tênis e falei, eu tô sem ar para amarrar um tênis. Vou procurar um médico. Aí procurei uma Nutri. Olha só, hein, doutor? Futuro doutor. Procurei uma Nutri, eu cheguei lá, ela subiu na balança, tirou a altura e tal, e ela me passou um remédio para emagrecer. Eu saí de lá revoltado. Remédio? Eu saí. Você estava quantos quilos acima do peso, você lembra? Nessa época eu estava com 109 e o meu peso sempre foi 77, 80. Subiu bem. Entendeu? E eu tenho 1,68 de altura. E aí, mas aí subiu mais e depois eu consegui retomar. E aí eu saí revoltado de lá, minha esposa estava comigo no dia e falou, nossa, mas você veio procurar uma dieta tal, e a moça te passou um remédio. E a gente ficou meio aborrecida. Eu procurei um outro e aí consegui resolver. Só que aí a minha esposa já fazia jejum. E ela, faz jejum. Aí fazia, parava. Foi aí, depois de muito tempo, que realmente eu embalei no jejum, e aí veio eu acordando todo dia de madrugada para estudar. Eu acordava de madrugada para estudar. Tem uma pessoa que eu sigo na internet que todo dia ele dava uma palavra e falava um pouco sobre concentração,
sobre ter uma disciplina para poder fazer as coisas. Aham. Eu já estou acordando cedo para estudar. Uhum. Por que não acordar um pouquinho antes para praticar alguma coisa? Uhum. Eu comecei a fazer uma caminhada, aí entrou caminhada mais jejum. E aí eu não conseguia correr porque eu tinha dor no joelho. Aham. Comecei a perder peso, sumiu a dor do joelho. Aí eu falei, agora eu vou começar a correr. Aí comecei a correr. Aí já era, eu tomei gosto. Correr, 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 correr. Aí academia. Aí agora eu tô na academia. Então aí eu um pouco de caminhada, um pouco de corrida e todo dia academia. E jejum. É. E não tá longe do peso que eu desejo. E Tá essa, bem perto. cara, essa rotina sua é muito louca, velho. Eu, quando te vi na internet pela primeira vez, eu já achava a minha rotina, assim, é uma rotina que hoje já existem muitas pessoas que fazem que é acordar no clube das 5 da manhã, né? Aí eu encontrei um camarada na internet que acorda 3:30 da manhã. Cara, conta um pouquinho essa rotina pra gente aí. Tem quanto tempo que você segue ela e como é que foi, cara? Literalmente, assim, para você ter cara, acordar 3:30 da manhã é brabo, velho. Você deve estar entre 0,1% da população mundial. Então, Jardel, o que que acontece? Como eu te falei, eu acordava muito cedo para estudar. Eu estava Aham, acordando entre 4:30 e aí tinha um estudo que ele começava às 4:59. Era uma aham, hora de estudo. E aí eu fiquei um tempão, eu fiquei uns 11 meses nessa pegada, estudando assim. E aí eu estava começando a acordar antes, acordar antes, acordar antes e dormindo tarde. Então uhum, não rendia. Dormia tarde e acordava cedo. Ficava o dia inteiro com dor de cabeça. Aí aham. comecei a dormir mais cedo e ter uma carga horária de sono legal. Aí foi quando eu parei com os estudos e iniciei as atividades. Esse esquema de acordar cedo, cedão, eu tenho uma anotação. Provavelmente deve ter uns 11 meses já que eu estou nessa pegada de acordar estourando 4 horas da manhã. Estourando. Para falar assim, perdi a hora. Já 4 da manhã, acorda sem despertador? sem despertador. Todos os dias. E Caramba. aí é muito louco, porque eu atingi aquela carga horária de sono, eu acordo automático. Sábado que passou agora, eu fui dormir muito cedo. Era 7 horas da noite, em pleno Uhum. sábado, eu estava dormindo. Eu acordei 2:20 da manhã, cara. Vale a Então, pena, né? acordei tensão, aí acordei, minha esposa acordou e falou, você já tá indo? Ah, só que aí eu olhei o relógio e falei, meu, não vai dar agora. Muito, Cara, muito cedo. eu falei, perdi a hora, dormi muito e adiantou. Vou Uhum. passar. Aí fui passar, cara. Esperei dar 4 horas. E aí tá, na sua cidade faz mais frio do que aqui, pelo que eu percebo, né? Aí deve estar fazendo aí temperaturas sinistras. Jardel, terça-feira passada eu saí, era o dia de correr. Tava 4 graus. É Muito muito frio, é muito frio. sim, e tem uma parada que eu tenho certeza que você adotou isso para você também, como muitas pessoas que praticam o jejum faz, respeitar o nosso corpo. A Com gente certeza. começa a dar muito valor no nosso corpo. E É. aí eu falei assim, se tiver muito frio assim, eu vou sair 1 hora mais tarde. Uhum, é. A E nada gente mais justo, né? Assim, eu acho que respeitar, é é bem bravo. coerente. Eu senti, irmão, de verdade, estava muito frio. E não conseguia aquecer, eu não tive rendimento, então não é legal, Não, né? é, É com igual, é igual a gente se alimentar. Eu aprendi hoje que a minha fome ela não é aqui e não é aqui, ela é aqui. E Uhum, não é fome, é vontade de me alimentar. Então, quando realmente eu tenho vontade de me alimentar, eu vou me alimentar. uhum. Posso ter programado de fazer um jejum de 72 horas. Se em 18 horas me deu vontade, vou parar e vou me alimentar. É exatamente o que eu faço aqui também. Eu hoje. É porque o que que acontece, cara? Você percebe que o jejum ele colabora muito para você ficar menos guloso. E não é no sentido. Porque eu era uma pessoa gulosa, cara. Quando eu parava para comer, principalmente quando era doce, não adiantava você botar um pudim na minha frente, enquanto não acabasse aquele pudim todo na minha frente, eu não saía da mesa. Porque
Era gula mesmo, literalmente. Eu não tenho, a minha esposa sabe disso, minha mãe sabe. Eu realmente era guloso. A caixa de bombom, por exemplo, botou uma caixa? Não, não, vamos acabar com essa caixa aqui, pô. Calma aí, tá faltando um ainda, até que eu não gosto aqui, que tem uma cereja dentro, mas eu vou comer. Então o jejum, ele colaborou para isso na minha vida, não sei se para a sua. Ô, Jardel, hoje eu entendo que quanto mais você come, mais o corpo quer, mais ansiedade bate, vira um ciclo, né? É, é, Isso. literalmente, vira um ciclo. Quando você diminui ali, você parece que dá uma estabilizada e realmente você só manda o que o corpo precisa. É É. aquilo. Eu gosto de falar que o jejum, ele empodera. Por que que ele empodera? Ele te deixa consciente do alimento. O que que é ter consciência do alimento, na minha opinião? É realmente olhar para determinado alimento, saber, reconhecer que, cara, é muita hipocrisia a gente chegar aqui e falar que sorvete é ruim. Pô, cara, não é, não É, é, entendeu? Mas só que ele é mais prejudicial do que agrega numa saúde, é a minha opinião. Ele é ruim, sim, para minha saúde. Ele é considerado um dos piores alimentos do mundo, se a gente for analisar aí dentre os melhores e os piores. Ele está ali do lado do refrigerante, do lado desses outros vários alimentos da margarina. Então, eu vou trocar aqui. Eu penso assim, tá? Não sei se esse é o mesmo pensamento seu hoje, depois você compartilha. Eu vou trocar algo que vai me fazer bem aqui momentaneamente, porque daqui a pouco vai passar, eu vou comer isso aqui daqui a 10 minutos, o gosto já vou ter até esquecido, ou eu penso lá no longo prazo, que quanto mais eu comer isso, mais eu estou prejudicando a minha saúde. Então eu não troco esses momentos atuais, assim, esses momentos que vão durar pouco, pelo que eu posso ter num futuro bem grande, entendeu? Eu penso dessa maneira, eu não vou. E aí eu penso o seguinte, é literalmente isso. Tá rolando uma festa da minha família, rolou um sorvete na mesa. Eu falo comigo mesmo, eu preciso segurar, não comer isso aí durante 10 minutos. Daqui a 10 minutos tá os potes que eles comeram estão todos na pia para lavar e passou o tempo. É só 10 minutos. Eu confesso que é difícil segurar esses 10 minutos. Mas depois que ele passa, já era, já esqueceu, acabou. ó, eu concordo com você e eu vou até um pouquinho mais além. Como você já viu alguns vídeos meus lá, eu sempre tento colocar alguma coisa do esporte e levar uma ideia para a galera. Uhum. Acredito que para a vida, um resumo assim, para a vida, você tem que fazer aquilo que é bom pra você. Ah, Bom não é o agora, o bom é uma constância, né? Não é uma constância, porque nem tudo assim que é prazeroso, que é imediato, vai perpetuar. é, Então, assim, é bom agora, é bom amanhã, é bom depois? Legal. É bom agora, com a licença da palavra, vai ferrar tudo amanhã? E aí? é. Então, Justamente. tem que ter a percepção de saber dosar. Isso é para a vida, é para tudo, né? Uhum. É na amizade, é no afetivo, é no profissional, é no alimentar, como o papo que a gente está falando agora. Então, assim, tem que pensar muito bem antes. E eu acredito que o jejum ele traz muito uma parada de você aumentar a concentração, cara. Controle, ele te dá controle, literalmente. Porque o cara hoje que consegue ficar sem comer, ele consegue controlar quase tudo na vida, assim, pô. É muito interessante. E o nosso corpo, cara, ele é tão fantástico. Eu falo para todo mundo, pô, você acredita que eu consigo controlar as batidas do meu coração? Eu falo para a pessoa. E aí ela fala, pô, mas como assim, Jardel? Eu não estou entendendo. Eu faço várias pedaladas em zona de batimento cardíaco 2, que é uma zona de batimento cardíaco baixa. E eu boto aquela cinta de controle e ali, cara, eu controlo o batimento cardíaco. Se eu botar um pouquinho mais de força, o meu batimento vai aumentar. Se eu botar um pouco menos força, mas não tanto menos para que ele desça muito, ele automaticamente também vai diminuir. Então eu fico ali naquele balanço e eu fico entre a minha zona 2 hoje, cada um tem a sua, tá? Aí você pega a sua máxima com a sua mínima e faz uma continha. A minha zona 2 hoje é entre 120, 118, 115 batimentos cardíacos por minuto até 129. Então tem que ficar
nesse nível. E eu consigo controlar isso. Nosso corpo é uma máquina perfeita, cara. Cara, você está falando isso aí, eu vi um documentário uma vez do pessoal da Olimpíadas, aqueles que eles fazem o esqui e aí para dar o tiro. Uhum. Em segundos, ó, ele vem numa frequência absurda, batimento lá em cima, explodindo, ele para, respira, o batimento dele cai bruscamente, assim, ó, despenca. Ele dá outra respirada, acerta no alvo, guarda o rifle e o batimento vai lá para cima de novo e ele, ó. Você que é um cara que gosta de pesquisar, que é bem parecido comigo, depois você pesquisa a quantos batimentos por segundo um sniper bota o coração para dar o tiro. É loucura, cara. Ele bota o coração para bater em 30 batimentos por segundo. Sabe por quê? O batimento pode virar, movimentar a arma e o tiro sai pela culatra. Que isso, que absurdo, É cara. loucura, é loucura. Um sniper, ele bota entre 30 e 40 batimentos por segundo. Cara, 30 a 40 batimentos por minuto, quer dizer, o coração faz isso, ó. Pô, pô, pô. Entendeu? Calminho, calminho para ele ser preciso, né? O sniper, ele precisa ser preciso, né? Vamos dizer assim, não sei se ficou redundante aí, mas deu para entender. Um trabalho com exatidão. Exatidão, exatamente. Então, cara, é incrível. Eu falo, poxa, gente, se a maioria das pessoas entendessem que o nosso corpo, ele nos respeita, a partir do momento que a gente respeita ele, fica muito mais claro. Agora, não adianta nada você querer que seu corpo haja de uma maneira, não tendo doença, não tendo açúcar alta no sangue, não tendo dor de cabeça, enxaqueca, que era algo que eu tinha muito. Se ele está conversando com você dessa maneira, com dores, é porque você está conversando com ele de outra forma e não está respeitando ele, né? Eu gosto muito de falar isso para as pessoas. Respeite. Nosso corpo é nosso templo, é nossa casa. A gente mora dentro dele. É meio clichê, mas a gente já escutou muito isso. Você é o que você come. Literalmente, é literalmente. É o que a gente precisa cada vez mais conscientizar, cara, as pessoas de que as escolhas dela não vão penalizá-las no curto prazo. Não vai ser uma semana. Por que a indústria está aí colocando a torto e direito vários condimentos, vários conservantes, amido de milho, vários açúcares diferentes no alimento que vai para dentro das nossas casas? Porque ela sabe que isso não vai fazer mal para a gente em um mês, em um ano, em 2 anos. Não vai. Isso é longo prazo. Vai fazer mal comendo rotineiramente daqui a 10, 15, 20 anos. E aí? Pode ser que essa indústria nem exista mais, entendeu? Eu vi um estudo, cara, sobre fast food. Existe estudo embasado nas cores, nos sabores, nos aditivos que são colocados, que tipo, ele te encante e vicie. Cara, é muito louco isso, né? A indústria, ela paga engenheiros, cara, super renomados para fazer o produto a qualquer custo, tá? Que fique hiperpalatável. Já estudou sobre a hiperpalatabilidade? Não. A hiperpalatabilidade é um estudo que eles fazem com as papilas gustativas que realmente, cara, quando você vem desde o cheiro do produto, para você entender como é que funciona a hiperpalatabilidade, abre um pacote de Doritos. Você abriu aquele pacote ali de frente, você sentiu aquele cheiro, cara, não tem como você não querer colocar um biscoito daquele na boca. E aí, a partir do momento... a partir do momento que você pegou e botou na boca, você não consegue parar de comer, literalmente. Se botar um balde daquilo, a gente vai comer. É um dos biscoitos que eu mais gosto, eu não como mais, tem bastante tempo. Mas, cara, eles fizeram, para chegar naquela composição ali, foram vários e vários estudos
que deixaram ele assim. E se teve que botar muito sal além da conta para chegar naquilo? Eles não mediram esforços em botar. Se teve que botar açúcar no meio, se teve que botar... Ah, cara, qualquer lixo que a indústria bota aí, a indústria é suja. Eu falo isso e não tem problema nenhum em estar com esse vídeo aqui no YouTube, ou num podcast aí, divulgando, porque é o meu pensamento e é a verdade. Não sei se você compartilha da mesma ideia. Sim, e aí eu vou um pouquinho mais além. Você está falando sobre os alimentos e eu vou falar pela parte visual. Eu tenho grandes amigos que trabalham em redes de mercado e existe um estudo para o posicionamento dos alimentos. Aí um exemplo, tem aquela parte do zigue-zague ali de caixa rápido, que fica super e salgadinho. Aí lá no final, você já percebeu que fica sempre o chocolate? É verdade. A galera tá estressada por conta da fila. E aí tem as meninas que por muitas vezes tá em alguma fase do mês que ela tá na TPM, ela tá estressada. Aí junta tudo. Você entende? São tudo isca para que você compre. Ou seja, estudo por trás de tudo, cara. Nós somos totalmente manipulados, cara, o tempo todo. Agora com a rede social mais, né? Mas a gente é manipulado o tempo todo. Bobo é quem acredita que é dono da própria vida. A gente sim, eu, Jardel, você, Ciro, nós temos o poder de não sermos controlados, nem pela indústria farmacêutica, que eu tenho certeza que você não faz uso de remédio nenhum há bastante tempo, e eu também, e nem pela indústria alimentícia. Por quê? Porque a gente come comida de verdade e a gente não precisa de medicamento, porque a gente previne, a gente não precisa tratar. E é muito louco, assim, se porventura você ter uma recaída, você vai ter uma recaída sabendo realmente o que você está comendo. E aí tem uma galera que consome de um a tudo porque foi induzido, é uma cultura que foi agregado a ele, que tem que comer, 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 comer. Então é muito louco. Você tem que comer, 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 comer? Legal. Então, que coma coisa saudável. Justamente. Ah, é caro. Não é, brother. Não é. Dá para comer legal, sem gastar muito também. Dependendo do sanduba aí que você vai comer, fica uma grana lá. Fica, pô, com certeza. Cara, a partir do momento que a pessoa começa eu falo que ler rótulo é a mesma coisa que ler bula de remédio. Com um entendimento mínimo de como funciona o alimento, você consegue entender que tem muita coisa naquele rótulo ali que não vai te fazer bem. É a mesma coisa o remédio. Você já pegou para ler bula de remédio? Cara, quem pega para ler bula de remédio tem tanta contraindicação que acaba, pô, é difícil de tomar. Lá no México, eu tenho um amigo que eu sigo, que é o Hugo Casarim. Depois eu vou te mandar o Instagram dele. O cara é top do jejum. Ele já fez um jejum de 35 dias. E, cara, ele é fera demais, demais. Ele tá morando, ele passou uma temporada no México. No México é obrigado a eles colocarem na frente do alimento produto com muito açúcar, produto com muito sal, produto é obrigado, é uma lei nacional que todos esses biscoitos, Coca-Cola, produto possui muito açúcar, entendeu? E, pô, eu acho que isso tinha que ser uma lei mundial, porque tem muita gente que não está nem um pouco preocupado com o que está botando para dentro do organismo. Jardel, vou fazer uma pergunta agora. Eu vou fazer uma pergunta para o meu amigo Jardel, que está estudando aí na área. Tem muito alimento que você vê escrito assim, light, diet. E aí, quando você vai buscar a informação lá naquela tabelinha que tá as letrinhas bem pequenininha, tem alguns que é super calórico, tem adição de açúcar muito mais do que um comum. Mas e aí, cara, como é que fica isso? Então, cara, eu falo literalmente, é engana bobo. É engana bobo. Porque eles usam, em primeiro lugar, a indústria, ela usa muitos sucralose, sacarose, muitos nomes que até parecem bonitos para não falar açúcar. Cara, é açúcar, velho. Não deixa de ser açúcar. Vai subir a sua glicose, vai subir a sua açúcar no sangue. Então, pelo sim, pelo não, meu irmão, tira, corta. Assim, eu sou uma pessoa bem radical, eu não sei, sinceramente, ô Ciro, não sei como é que eu vou lidar com isso depois de formado, cara. Não sei. Cara, eu acho que assim, não me interprete mal, tá? Você vai ser amado por muitos,
e odiado por muitos, cara. Assim, Eu acho que eu vou ser mais odiado. Porque as pessoas, elas gostam muito de zona de conforto. Elas gostam de não ter estresse, né, cara? Eu, como você, que acorda todo dia 3h30 da manhã, sai pra rua no frio, no sol, no calor, chovendo canivete pra malhar, que faz o teu jejum, que se alimenta bem, a gente gosta de estressar o nosso corpo. A gente não gosta de se sentir confortável. Eu não sei se você já é adepto do banho gelado. Eu já sou. Entendeu? Então, tem gente que não, você falou para ela, ó, meu irmão, você vai ter que fazer isso aqui, você vai ter que ficar sem comer isso aqui. Aí, meu irmão, eu já não tenho paciência com esse tipo de pessoa. mas aí eu falo para você, eu acho que vai ter uma galera que nunca fez jejum, vai falar assim, eu conheço um Nutri que ele é adepto do jejum, o cara fala porque ele conhece e ele pratica. Eu quero fazer. Então, assim, vai despertar interesse a quem quer iniciar, vai despertar interesse a quem já está no meio e não tem alguns Não, com conhecimentos, certeza. e você vai ser odiado por muita galera meio profissional, brother. Vai. A Vai. galera 3 horas. Agora no TikTok eu tô tendo alguns haters médicos. Não sei se você tá reparando lá. Dois médicos que dois médicos que começaram argumentar, contra-argumentar, né? E aí dei até uma resposta para um deles lá. Eu tenho na minha rede de relacionamento mais de 10 médicos conhecidos, amigos que se formaram em medicina. Eu, sem estudo, sem nada, sem formação, né? Vamos dizer assim, que a galera gosta de formação. Eles não priorizam informação. Eu tenho uma vida mais regrada do que todos eles. Todos. Entendeu? Então, sei lá, os caras eles conseguem indicar boas maneiras, mas a maioria não segue o que indicam, né? Não são exemplos da palavra. Faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Justamente, é exatamente isso. Faça o que eu mando, faça o que eu digo, mas o que eu faço aqui, olha para lá porque realmente não funciona. Meu charuto e uísque no final de semana não faz mal, não. Ciro, a gente já está partindo para o final, já está dando aqui 40 minutos, cara. Quero te agradecer mais uma vez e te deixar ciente que eu estou disponível aqui para qualquer coisa que você precisar de mim, porque você é um cara muito solícito. Eu admiro muito isso e eu recompenso da mesma forma, se não até o over-deliver, né? A pergunta que eu quero fazer para você, uma é se você tem filho ou não, eu acho que não. Como que você vai lidar com seus filhos depois que eles nascerem e forem crescendo, visto que você e sua esposa têm a mesma estratégia alimentar e de vida, e até onde vai isso? Até onde vai essa posição sua? Até quanto tempo? Então, Jardel, como eu já escutei de alguns amigos, até de você mesmo, que quando se tem filho, muda-se tudo. Mas aí, assim, pode se mudar estrategicamente para ele, mas comigo não. Eu vou permanecer, né, nessa linha que eu tô. E assim, não vou retribuir com uma pergunta, mas para encerrar, depois você vai me falar. A partir de quantos anos pode-se começar a fazer jejum? Depois você me fala isso. Mas assim, com o filho, que eu puder evitar de industrializado, eu vou evitar. Eu vou tentar dar para ele o que a natureza faz e tirar o que o homem faz. Essa é a minha estratégia antes de ter um filho. Mas, na verdade, eu acho que é só com um bebezinho no colo que a gente vai saber. Só quando eles tiverem... Entendeu? Em mente eu tenho isso. Eu quero continuar com isso para sempre, cara. Acordando cedo, buscando informação, tentando levar uma mensagem do meu jeitinho ali, humildemente falando, e pretendo não parar, cara. E conta com você. Show de bola, cara. Muito bom. Eu vou deixar as suas redes sociais aqui, se você me autorizar. TikTok, Instagram, se você tiver mais alguma, eu vou deixar para a galera acompanhar esse ritmo seu aí, que não é para qualquer um, é ritmo de guerreiro mesmo, não, entendeu? Eu falo que realmente, cara, é muito bom tá com esse papo contigo aqui. E saiba que você é um exemplo para muita gente. Você pode ter certeza disso. Você é um camarada que estimula a gente a prosseguir nessa vida regrada, nessa vida que faz sentido para mim a cada dia mais. E eu creio que para você também. Obrigado, Gerdel. É bom demais viver, cara.
Vamos aproveitar. É bom demais, bom demais. Obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe você, tua família. Hoje mesmo eu já subo aqui no canal do YouTube e te mando o link aí, tá? Você autoriza a colocar suas redes para a galera te acompanhar? Beleza. Você depois. Tá bom, meu querido? Obrigado de coração. Cara, Deus abençoe. Tamo junto, cara.